Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Vamos às dispersões. Dispersão é um sistema em que um material disperso está disseminado num outro material, que é o dispersante. Então, este terá menor quantidade, o disperso, e o dispersante será o que terá maior quantidade. Então, as dispersões podem ser soluções, dispersões coloidais ou suspensão. E isto tudo vai depender do tamanho dessas partículas que constituem este material disperso. Então, se tivermos partículas abaixo do 1 nanômetro, nós vamos estar perante soluções. Se tivermos entre 1 nanômetro a 1 micron, a 1000 nanômetros, temos substâncias coloidais e acima de 1 micrômetro ou 1000 nanômetros temos as suspensões. Temos aqui algumas propriedades destas dispersões. O tamanho, já referi o tamanho das soluções, então será abaixo do 1 nanômetro. Elas não são filtradas por papel de filtro, são partículas muito pequenas, são homogéneas, não há deposição quando em repouso e quanto ao comportamento à luz, elas são transparentes. Isto é importante porque nós vamos ter nas dispersões coloidais um efeito que chamamos o efeito de Tyndall, que já vamos ver em mais pormenor. Aqui as dispersões coloidais estão entre 1 e 1000 nanômetros. Também não se consegue filtrar com papel de filtro. Ele está no limiar da homogeneidade, quase que não se pode dizer que é homogéneo, é assim uma dispersão coloidal. Depois, ele não deposita quando em repouso. Este depósito vai acontecer apenas nas suspensões, não vai ser homogéneo, conseguimos separar por filtração e as partículas são maiores do que 1000 nanômetros e elas podem ser translúcidas ou opacas. Então vamos às soluções. Soluções são misturas homogéneas e são dispersões em que não é possível distinguir a olho nu os respectivos componentes. Aqui nós vamos dizer que a solução é uma mistura de soluto com solvente. O soluto é o material disperso, é o material mais pequeno que vai se dissolver num solvente. Mas aqui usamos, em vez de disperso ou dispersante, usamos soluto e solvente. A atmosfera é um exemplo de uma solução gasosa. É uma mistura homogénea formada por vários gases, como o nitrogênio, o oxigênio, argon, dióxido de carbono, etc. As dispersões coloidais, nestes casos fala-se de meio disperso e de meio dispersante, em vez de soluto e solvente. As partículas constituintes têm tipicamente entre 1 nanômetro e 1 micrômetro. Quando falamos no tamanho das partículas, referimos às do meio disperso, mais pequeno. Na atmosfera, o meio dispersante é gasoso, é o ar, e existem dispersões em materiais de construção, cosmética, alimentos, etc. Às vezes é difícil de nós sabermos que afinal as partículas já estão ali abaixo do micrômetro. Então temos que saber que aqui no leite, por exemplo, tem partículas que se o centrifugar elas ficam no fundo. Se o processo de centrifugação vai haver partículas aqui maiores do que 1 nanômetro. E temos que ver, por exemplo, o gel de cabelo também tem aqui partículas que não se misturam completamente, não são completamente homogéneas. A manteiga também é uma substância coloidal. O fumo ou nevoeiro são partículas que são pequenas gotículas ou aqui pequenas partículas de restos da queima que vai para o ar. O chantilly também é considerado uma dispersão coloidal. A maionese, outros cremes e espuma de barbear. O efeito Tyndall é o efeito que nos permite distinguir então entre uma mistura homogénea. Aqui tenho o A é uma mistura homogénea e aqui no B é uma mistura coloidal ou uma dispersão coloidal. Podemos ver que o laser passa bem no A, mas aqui no B vai haver dispersão da luz e vai então haver o efeito de Tyndall, que é este efeito que podemos ver nos raios de luz, ao passar aqui na umidade no ar, em princípio será a umidade aqui na floresta, e vai dispersar a luz e podemos ver os raios de luz, porque normalmente não vemos os raios de luz, como no laser. Chamo aqui também a atenção para o efeito dos faróis no nevoeiro.
É este o efeito de Tyndall que permite ver sempre a luz no nevoeiro. As suspensões, então já são misturas heterogéneas. Elas tendem-se a depositar, por isso, quando limpamos o pó, obtemos uma prova clara que existem poeiras na atmosfera. E tem aqui o exemplo para as suspensões as partículas maiores que 1 micrômetro. O aspecto da mistura é heterogénea, tem várias fases. Exemplo de partículas, pó, pólen e cinzas. E na atmosfera temos poeiras. Voltando aos coloides, temos as macromoléculas, fuligens e gotículas. E aqui os exemplos da atmosfera, o fumo e o nevoeiro. A presença de material particulado nos coloides e suspensões na atmosfera constitui um dos mais graves fatores de poluição atmosférica. Na atualidade, essas partículas vão se acumulando nos pulmões e estima-se que possa diminuir a esperança de vida devido à exposição destas partículas. E podemos ver aqui um mapa do ano 2020 em que vemos alguns países onde se pode verificar que a exposição a estas partículas faz reduzir até 36 meses a esperança média de vida nessas cidades. Bem, espero que tenham percebido. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. Podes procurar mais conteúdos do Estudo FQ no Instagram, no Twitter e no Facebook. Fica com mais alguns vídeos aqui ao lado para poderes continuar a estudar. E já sabes, estamos juntos. Até o próximo vídeo.